Glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos a mais um estudo bíblico, não é? Vamos a um apostolado. Estava eu aqui na minha cozinha e aí veio a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, foi o que Jesus disse, amém? Lá em Mateus 4:4. Vamos ler, abençoado. Então, esta é a graça e este é o apostolado. A graça de Deus, abençoado. A graça de Deus por nós, através da vida de Jesus. A graça de Deus por nós, através da vida de Jesus. Esses dias eu estava no ponto e aí os testemunhas de Jeová, tem deles espalhados por toda a terra. Todo ponto que você vai, eu costumo pegar muito ônibus e cada ponto que eu sento tem um testemunha de Jeová, com aquelas revistinhas e tal. Aí esses dias começamos a conversar, tal, uns com os outros, né? Eu com esses irmãos. E aí, e vai chover, e não vai chover, e tá escuro, e essa semana não vai ter sol, e o Criador fez isso, fez aquilo, e aí saiu essa conversa. E em um dado momento, uma delas disse, né, Deus antigamente falava através da vida dos profetas, hoje Deus fala através da Bíblia. E aí na hora eu falei com elas, porque eu sei que não é bem assim, entendeu, abençoado? E eu disse a elas, não é mais Deus fala conosco nessa nova aliança, Deus não mudou o seu princípio. Deus falava com os seus profetas, sim. Deus, uma palavra profética sai da boca de Deus, ele anuncia essa palavra de Deus através da vida de um profeta, amém? Mas Deus também fala conosco através da nossa vida e não basta ser só um profeta abençoado, alô? Então o princípio de Deus, ele é o mesmo. Deus fala através da nossa vida, Deus fala com o apóstolo, Deus fala com o mestre, Deus fala com o profeta, Deus fala com o pastor e Deus fala com o evangelista, amém? Há um Espírito que é o 1 Coríntios, olha lá, 1 Coríntios, deixa eu ver aqui os dons, 1 Coríntios 12:7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, a manifestação do Espírito. Estava aqui eu na minha cozinha e o Espírito Santo me deu esta palavra aqui, ó lá, Mateus 4, verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem. Os homens da terra, quando eu falo os homens da terra, são os filhos de Deus na terra, não vão viver só de pão abençoado, nem só de pão viverá o homem, ou seja, vamos viver a palavra de Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Não podemos viver só de pão, não podemos viver só com as coisas da terra. Eu comprei um carro. Eu falei aqui esses dias, não só anunciamos coisas terrenas, devemos anunciar? Devemos anunciar, claro, não há impedimento nenhum, testemunho de coisas terrenas. Eu tive um filho, eu tive um carro, Deus me abençoou com um filho, Deus me abençoou com um carro, Deus me abençoou com uma casa. Não há problema nenhum nisto em ser anunciado. A pessoa está reconhecendo Deus na vida dela, amém, abençoado? A pessoa, Provérbios 3:6, a pessoa reconhece o Senhor na sua vida, a pessoa está reconhecendo a Deus, ou seja, por ela ter alcançado graças do Senhor, mas existe graças terrenas e existe graças espirituais.
graças espirituais, essas devemos anunciar. Porque não só de pão viverá o homem. O homem não vai viver só de casa. O homem não vai viver só de terreno. O homem não vai viver só de moto. O homem não vai viver só de roupa boa. O homem não vai viver só de restaurante caro. O homem não pode viver só dessas coisas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Testemunha de Jeová disse para mim, abençoado, disse para mim, mas Deus falava, e agora Deus fala através da Bíblia. Deus não fala através da Bíblia somente, tá entendendo? Temos que falar isto aqui, mas também temos que falar aquilo ali, abençoado. Entendeu? Quando eu digo que nós não devemos, os terrenos, eu escrevo muita coisa no Facebook, amém? Glória a Deus por isso. Carmen Macedo, faz lá uma solicitação de amizade, amém, abençoado? E há um mover lá, há um mover de Deus sobre esse lugar, há um mover de Deus sobre esse lugar, há um mover de Deus na sua vida, há um mover de Deus nessa cozinha, há um mover de Deus no MGA, há um mover de Deus quando eu estou na rua, há um mover de Deus quando eu estou conversando com pessoas. Converse com os anjos, converse com os anjos, Hebreus 1,14, converse com os anjos, para você receber ministração de anjos, converse com os anjos. Eu estou aqui agora neste momento conversando com anjos que são vocês, amém? E os testemunhos de Jeová disse para mim, não é? Mas Deus agora fala através da Bíblia. Deus também fala através da Bíblia, mas antes de ter Bíblia, não é? Deus falou com Moisés através da vida de Moisés. Deus falou com Paulo através da vida de Paulo. Deus falou com Jeremias, falou com Isaías, falou com Ezequiel. Deus falou através da vida deles. Então, antes da Bíblia, Deus falou com os homens. Estão entendendo, abençoado? Deus falou através da vida de homens. E Deus não mudou o princípio dele. Então é errado a pessoa dizer, eles não entraram em concordância com aquilo que eu estava falando. Então não pode haver nem debates e nem contendas. Eu dou um passo atrás, deixa eles para lá e nós para cá e vamos viver a graça de Deus, amém? E ela diz, mas agora Deus fala através da Bíblia. Não, Deus teve sempre o mesmo princípio, isso não mudou. Deus vai falar, o Jeremias morreu, Paulo morreu, Moisés morreu, Jesus morreu. Agora o Espírito Santo está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e agora o Espírito Santo fala através da nossa vida. Estão compreendendo isso aí? Então é preciso que a igreja cresça. Não seja mais tão imatura, amém, abençoado? Então, nem só de pão viverá o homem. Às vezes, abençoado, falamos, porque as igrejas por aí só anunciam o terreno. Nós também anunciamos o terreno. Nós também anunciamos bênçãos materiais, porque nós estamos reconhecendo a Cristo Jesus. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece o Senhor porque Ele te salvou. Reconhece o Senhor porque Ele te comprou bom preço. Reconhece o Senhor porque Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos. Provérbios 3,6. Reconhece o Senhor porque Ele te deu força para você ter uma casa. Reconhece o Senhor porque Ele abriu a sua madre e você teve um filho. Reconhece o Senhor nas coisas terrenas e nas coisas espirituais. Mas muitos deles não reconhecem, muitos cristãos não reconhecem o Senhor naquilo que Ele fez. Ou seja, as graças de Deus espirituais não reconhecem o Senhor. Então a palavra ela diz, não só de pão viverá o homem. A pessoa não pode viver só de santa ceia e batismo em água. Por quê? Porque Cristo nos batizou com seu Espírito. Romanos 6,3. Não pode viver só de santa ceia comendo suco e dizendo que esta é a comunhão. Não, a nossa comunhão com Cristo é o nosso falar com Ele. No nosso dia a dia, fale com os anjos. Hebreus 1,14, eles estão acampando ao nosso redor. Fale com o Senhor, o anjo maior do que todos os anjos está em nós, habitando entre nós, entre eles andarei. É o que diz a palavra. Então os cristãos precisam estar um pouco mais maduros,
não é? Então, antes de existir a Bíblia, Deus falou com os homens, através da vida dos homens. Deus é Espírito, por isso que nós adoramos o Senhor em Espírito e em verdade. João 4, verso 24. Por isso adoramos o Senhor em Espírito, amém? Porque Ele fala conosco, abençoado. Amém? E todos digam amém. Se vocês concordam com essa palavra, abençoado, digam amém. Amém é uma frase de concordância. Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8, versículo 3. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com um maná que não conhecias e que os teus pais, por isso que é bom ter uma vida espiritual com Deus, abençoado. Nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas terrenas. Você teve um filho, mas quem te abençoou com este filho? Não foi ele? Então nós precisamos dele. Você teve uma cura, mas quem te abençoou com a cura? Não foi Deus abençoado. Então, Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deuteronômio 8:3. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Tudo o que sai da boca do Senhor. Só de pão vive o homem, mas tudo o que sai, olha lá, ó. Não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem. Jesus, no seu tempo de carne, Jesus de Nazaré falou a mesma coisa que Moisés. Jesus de Nazaré, ele falou a mesma coisa que Moisés. Assim como Paulo fez algumas coisas também da lei, hein, abençoado? Tem que tomar muito cuidado com o apostolado. Mas não é o meu assunto hoje, hein? Por isso muitos estão aí em confusão com o apostolado. Mas se todo mundo estivesse debaixo do apostolado, ouvindo o Ministério de Graça Apostolado, não teriam esta confusão dentro das igrejas. Não teria divisão. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Moisés, eu sou de Cristo, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou de Apolo. Vamos ler agora 1 Coríntios. Então, abençoado, não teria essa confusão dentro da igreja. A igreja de Corinto, igreja bagunçada, igreja confusa. Assim está hoje os cristãos em confusão com a palavra de Deus. Mas quando nós recebemos a graça e o apostolado, recebemos a graça que é Cristo, Ele nos batizou, Ele nos santificou para sempre. Somos filhos de Deus. Então, Jesus, ele citou a mesma coisa que Moisés, não é? Então, abençoado, porque a lei é antes de Cristo e o fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4, não é? Então, a lei é antes de Cristo, então, depois de Cristo, as coisas foi acontecendo e foi mudando. Amém, abençoado? Então, a gente às vezes ler algumas coisas da lei não quer dizer que estamos debaixo da lei. E não estamos mesmo, né? Porque Romanos 6,14 diz que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. São só exemplos e algumas leituras que nós trazemos, não é? Citamos, mas não vivemos de obras da lei. Pois o fim, Romanos 10:4. Romanos 6,14, não vivemos debaixo da lei, amém? Vivemos debaixo da graça de Deus. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, é preciso ter esses princípios, esses falatórios, amém, abençoado? Para quê? Para que a gente chegue na graça de Deus, amém? É preciso anunciar, não é?
Então, lá em Isaías 40, não é? Ó, o anunciador de boas novas. Esses dias tive um mover de Deus na rua, abençoado. Tive um mover de Deus esperando, o ônibus quebrou e eu anunciei a palavra aquele dia. Depois o Espírito Santo, o ônibus quebrou, vou falar rapidinho, abençoado. O ônibus quebrou e trocamos de ônibus e aquela murmuração e todos reclamando quanto ao motorista, e é isso, e aquilo, e vamos chegar atrasado, aquela murmuração. O Espírito Santo se manifestou, através da minha vida. E o Espírito Santo, ele é assim, ele se manifesta primeiro, ele incomoda, as palavras dele vêm na nossa mente, ele nos incomoda. Fala isso, isso e isso. E aí eu olhei aquela multidão de gente abençoada e as palavras foi saindo e eu só faltou subir no banco do ônibus para mim poder anunciar aquelas palavras que o Espírito Santo estava me falando. E aí o Espírito Santo, ele é assim, ele faz você fazer, ainda que você não queira. Porque é sempre ele faz você fazer, ele faz você falar. Depois você dá mais um passo, ele fala mais um pouco. E depois, quando houve aquele mover, o ônibus quebrou e eu tive que anunciar e eu entreguei os meus folhetos. Quem quer a palavra de Deus? As pessoas, tudo, quem quer? Só tem dois. Um veio pegar na minha mão direita, o outro veio pegar na minha mão esquerda. Foi embora com o mover abençoado. E ali eu reconheci Deus na minha vida quando o mover era dentro do ônibus, no segundo ônibus, né? Porque o primeiro ônibus quebrou, nós tivemos que pegar o segundo. Então o mover era dentro do ônibus. Olha, parabéns pelas suas palavras, hein? E aí eu agradeci a Deus. E aí é que eu reconheço Deus na minha vida. E aí, por isso que Deus falou com o apóstolo Paulo, fale e não te cale, porque vai incomodando nós. Por isso Isaías falou, por isso Deus falou através da vida de Isaías, anunciador de boas novas, sobe no monte e anuncia a palavra de Deus. E aquele dia abençoado, eu anunciei a palavra de Deus. Eu andei mais, depois de eu ter chegado lá no local onde eu era para me chegar, lá no meu treino, lá o Espírito Santo falou mais uma vez. O que aconteceu com você, Maria, foi o que Deus falou para Isaías. Sobe num monte e anuncia as boas novas. Então, Deus falou através da vida de Isaías. Aquele dia que o ônibus quebrou, Deus falou através da minha vida. E eu apacentei ali aquelas ovelhas no ponto. É preciso deixar registrado essas coisas, amém, abençoado? Porque se não é Deus por mim, eu nem estaria aqui na vinha. E há uns aí que pervertem a vinha de Jesus, não é? E as vinhas de Jesus Cristo ressuscitado está dando flores. E glória a Deus que você entrou aqui. Então, o Espírito Santo, ele fala um pouco aqui, você anda mais alguns metros e ele fala mais um pouco. E quando eu entrei no meu treino, já tinha pegado meu ônibus, já tinha havido o mover, apacentei as ovelhas da forma como Jesus pediu para mim fazer. E aí, abençoado, andei mais um pouco, entrei no meu treino. E aí o Espírito Santo falou mais um pouco comigo. Foi falado isso no ministério, amém? Ministério Graça Apostolado do Domingo foi falado isso. Deus vai falar, abençoado. Deus vai se manifestar no momento do culto, no momento que você estiver lavando uma louça, no momento que você estiver treinando, no momento que você... Porque Deus está em nós. Então vamos lá, abençoado. Então aquele dia, quando eu entrei, passou todo esse mover, né, do ponto, peguei meu ônibus, apacentei as ovelhas, da forma como o Espírito Santo tinha me ensinado, apacentei as ovelhas, peguei o ônibus de trás, fui embora para o meu treino, e no meu treino o Espírito Santo falou, cumpriu na sua vida. O Isaías 40. Olha lá, Isaías 40. Então, abençoado, Isaías 40, olha lá. Nem só de pão viverá o homem, fortifique-se na graça de Deus que há em Cristo Jesus, fortifique-se em Cristo, fortifique, não fortifique nas coisas terrenas não, hein? Alô, os dois, não importa se você vai anunciar as suas bênçãos terrenas, mas anunciar também as bênçãos espirituais, amém, abençoado? Foi o que eu fiz aquele dia, hein? Olha lá, Isaías 40.
Isaías 49. Quanto a ti, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um alto monte, e tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Essa voz fraquinha sua, você vai ter que levantar, abençoada, bem? Tá falando muito baixo. Levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder. Alô? O Senhor Deus virá com o poder dele em nós. Através da nossa vida, ele virá com o seu poder. Sempre o poder de Deus virá através da nossa vida. Amém? Testemunha de Jeová diz: mas agora é na Bíblia. Não, antes não tinha Bíblia. Porque a manifestação de Deus, Deus falou com quem? Ele não tinha Bíblia, abençoada. Então, foi falado com os homens de Deus e eles escreveram. Isaías escreveu, Moisés escreveu, Paulo escreveu. Estão entendendo, abençoado? Então, aquele dia, andei mais um pouco, comecei a fazer meu treino e aí o Espírito Santo foi falar comigo, abençoado. Ô Maria, o que aconteceu com você hoje? Isso aí eu vou levar pro resto da minha vida, abençoado, porque no ensino do Espírito Santo não há quem apague. Alô? Não há quem apague. E aí cumpriu na minha vida o Isaías 40. Aquele dia, naquele ponto, eu apacentei as ovelhas do Senhor. Eu ministrei aqui esses dias para vocês, abençoado. Olha cá, olha lá, a Bíblia, olha lá. Ezequiel 34, olha lá. Aquela briga, aquela confusão ali no ponto. E o povo querendo massacrar, o ônibus quebrou. O ônibus quebrou. O motorista, ele não tinha culpa alguma. Aí eu entreguei um folheto pro motorista, tinha 3 folhetos na minha mão de evangelização. E aí eu disse, olha, abençoado, não é qualquer um que faz isso não, hein? Porque o coração acelera, hein? Alô? O coração acelera, hein, abençoado? Será que eu falo? Será que eu não falo? Tem uma fortaleza que vem na mente da gente, mas tem que destruir essas fortalezas. Agora é que eu destruo mesmo, abençoado. Agora é o que eu falo mesmo, agora é que eu anuncio mesmo. Por quê? Porque depois de tudo isso, entrei lá. Maria, o Isaías 40 se cumpriu na sua vida. Ezequiel 34, veio a mim a palavra do Senhor, olha lá, a palavra do Senhor veio através da vida de Ezequiel, veio a mim, a palavra do Senhor veio a mim, e eu tive que anunciar. Maria, fala essas palavras com eles, que tá todo mundo aí querendo, e eu apacentei as ovelhas. Como que eu reconheci Deus na minha vida? Quando a ovelha me disse, olha, que palavra é aquela que você disse, hein? Porque não é minha, era uma palavra de quem? Do Senhor. Ezequiel 34, veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizei aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Olha lá, apacentam a si mesmo e não apacentam as ovelhas. Ai dos pastores. Quando eu dei algumas léguas, entrei para fazer meu treino, o Senhor foi falando mais coisas comigo. Então, aquilo ali que aconteceu, semana passada isso, nós estamos no mês de janeiro, segunda-feira, dia 26. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizei aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aqui, Deus falou comigo, abençoado. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aquele dia, eu apacentei aquelas ovelhas lá, para a glória de Deus. Quero uma medalha não, abençoado. Foi para a glória de Deus. Estou cumprindo o meu chamado. Falai essas palavras, abençoado. Falai estas palavras, Maria. Apacenta aquelas ovelhas. E aí ele foi falando e eu subi. Só faltou subir em cima do banco, abençoado, do ponto. Não apacentarão os pastores as ovelhas?
E o Senhor confirmou essa palavra depois do mover, hein? Comeis a gordura, vestistes de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste? Então, a fraca não fortaleceste, porque aquela murmuração toda e tudo contra o motorista, e o ônibus quebrou, e aquela murmuração, e aquela reclamação, e motorista... E aí o Senhor me chamou para apacentar aquelas ovelhas e a pregar a palavra dele. Ali não era eu, ali era o Espírito Santo, e glória a Deus abençoado eu dou ao Senhor por usar a minha vida. Por isso que eu não... por isso é que eu, abençoado, não me separo de Cristo de forma alguma. Eu, escolhida, além de ser escolhida para santificação, para salvação, ainda escolhida para falar a palavra dele. Um breve testemunho, amém? A gente deve ministrar, mas a gente deve falar essas coisas. Não fale estas coisas sem omitir aquela. Não omite as coisas de Deus. É necessário falar. E aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém, abençoado? Então a gente não vai falar só as coisas da terra. A gente vai falar as coisas do céu também. Amém, abençoado? Olha lá, contei um mover para vocês. Coisas que aconteceram aqui na terra, mas um mover do céu, que é necessário deixar registrado. Então, nem só de pão viverá o homem. Eu não posso viver só de sol. Eu não posso viver só de pão abençoado. Alô, eu não posso viver só de... Vocês não podem viver só de campanha, de jejum, de corrente abençoado. Vocês não podem viver só de lei. Alô, vocês não podem viver só da lei de Moisés. Amém? Abençoados de Deus. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, uma leitura que eu estava lendo nessa segunda-feira, né? 1 Coríntios 1. Fazer uma leitura rapidinho aqui, abençoado. Eu tenho 3 minutos para fazer uma leitura, amém? 3, 6, vamos lá. 1 Coríntios, eu estava lendo e eu entrei no mover de Deus aqui, amém? Entre no mover de Deus, abençoado. Como foi dito no Ministério Graça e Apostolado domingo, entre no mover de Deus, lavando uma louça. Eu estava no mover de Deus no domingo, de manhã. Eu estava no mover aqui, o meu fone, não é? Eu gosto de ouvir bem alto, abençoado. E limpando a minha casa, e cantando, e louvando, e cantando, e louvando. O mover de Deus na minha vida, porque eu sei que este é o caminho, amém? Então não deixamos, como foi falado, as redes sociais tomarem conta, um espaço maior na nossa vida do que o espaço de Deus. Alô, o espaço de Deus tem que ter na nossa vida, amém? E um espaço menorzinho para as coisas terrenas, amém? Abençoada, alô, um espaço menorzinho, amém? Olha lá, 1 Coríntios 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus. Olha a igreja aí, irmão, santificados em Cristo Jesus, olha lá. Anunciador, sobe no monte e anuncia que a igreja está santificada em Cristo, não no pão que come uma vez por mês, nem no suco que bebe uma vez por mês. Chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não invoca o nome da Maria, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz seja convosco da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, sempre dou graças. Imitem ao apóstolo Paulo, como Paulo imitou ao Cristo, abençoado. Sempre dou graças a Deus por vós. Coríntios 11,
Imitem ao apóstolo Paulo, cheio de graça, cheio de temor, cheio de alegria, cheio de ousadia para falar. Imitem. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Sempre dou graças a Deus por vós que está recebendo a graça e o apostolado. Foi o que o Paulo falou à igreja que estava com ele. Pois em tudo foste enriquecidos nele, pois em tudo foste enriquecido nele, pois em tudo foste enriquecido nele. Conta que você está se enriquecendo com as coisas terrenas, mas conta também que você foi enriquecido em Cristo Jesus. Esta é a graça e este é o apostolado. Ao contrário das igrejas por aí, não é? Que os pastores pegam os irmãos para contar só as suas prosperidades terrenas e não as prosperidades que vêm do reino de Deus. Em tudo foste enriquecido nele, em Cristo Jesus. Ó, anunciador, anuncia, sobe no monte e anuncia. Anuncia. Profetiza contra esses falsos pastores que não apacentam as ovelhas de Jesus. Apacenta as ovelhas, olha lá. Pois em tudo foste enriquecido nele. E em toda palavra e em todo conhecimento. E em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, nenhum dom vos falta. Paulo falou à igreja, hein? Efésios 2:8, pela graça sois salvos e isso não vem de vós. Nele você foi enriquecido, com Efésios 2:8. Pela graça de Deus você está salvo. Isso é um dom. Isso não vem do seu pão, isso não vem do seu suco, isso não vem das coisas terrenas, isso não vem da campanha, isso não vem do jejum. Isso é um dom de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. É um dom de Deus. Em tudo foste enriquecido. Em tudo foste enriquecido. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Revelação essa que já foi dado para nós, né, abençoada? Alô, tantas revelações nós temos, tantas perguntas sobre a salvação. Dizem que se pode perder. Tantas revelações nós temos, abençoado, mas tantas. 8. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis, não é? Não devemos ser pessoas repreensíveis, devemos ser pessoas irrepreensíveis. Que Deus não nos repreenda, né, abençoado, por erros, por falhas. Quanto mais ouvimos o apostolado, mas recebemos a graça de Deus, mas vamos saindo das obras da lei e nos santificando em Cristo Jesus, reconhecendo Ele como autor e consumidor da nossa fé. Olha lá, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis, né? Não repreensíveis, irrepreensíveis, não repreensíveis, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão com Cristo. Por isso, abençoados nós, porque nós fomos batizados com o seu Espírito, nós temos paz com Cristo, amém?
descansamos em Cristo, temos paz com Ele e a nossa comunhão não é Santa Ceia, Páscoa judaica. Amém? Jesus, no seu tempo de lei, teve que fazer algumas coisas porque estava debaixo da lei. Mas nós que recebemos a graça e o apostolado, estamos debaixo da graça e recebendo a graça e recebendo o apostolado. Olha lá, está escrito, pois, dividido, Paulo foi crucificado por nós. Foste batizado em nome de Paulo? Não, foste batizado em nome de Jesus. Foste batizado com o Espírito Santo, Romanos 6,3, amém, abençoado? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Olha lá Paulo dizendo, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizeis. Paulo falando com a igreja, dou graças a Deus. Os pastores aí hoje batizam e dizem, a igreja hoje batizou tantos membros, que legal, agora você fica aqui. E aí prendeu você, abençoado. Prendeu você a partir do momento que você afundou lá nas águas lá. Vedes e tens cuidado, que ninguém vos engane. Ai dos pastores, Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas com as minhas palavras. Não vão apacentar as ovelhas com esta palavra lá. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Senão a Crispo e a Caio. Por quê? Porque Paulo recebeu a revelação de Romanos 6,3. Em Cristo foste batizado. Certo? Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Stephanie. Paulo estava cego, né? Ainda. Paulo ainda não tinha recebido a revelação de Cristo Jesus. Então eu batizei. Eu não tinha recebido a revelação que foste batizado em Cristo Jesus. Não mais em águas, mas batizados em Cristo. Olha lá. Batizei também a família de Stephanie, além que ainda não tinha caído as escamas, abençoado, de Paulo. Batizei também a família de Stefanes, além destes não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então Paulo foi um anunciador de boas novas. Paulo apacentou as ovelhas. E Paulo, ele tem uma frase que ele disse, imitem a mim como eu imitei ao Cristo. Então, apacenta as ovelhas de Jesus com a graça de Deus. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus veio sobre a vida de Jesus, a vida de Jesus. A vida de Jesus foi sacrificada. Ele foi o sacrifício vivo. Ele foi o Cordeiro, né? Ele foi o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém, abençoado? Então, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Voltamos em outro apostolado, amém? Nem só de pão viverá o homem, não é? Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A leitura é maravilhosa, abençoada. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Onde está o questionador desse século? Não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Quando ele disse lá, tudo está consumado? Não tornou Deus a sabedoria deste mundo, quando Paulo olhou para a cruz e veio anunciar estas boas novas para nós, abençoado. Amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês, graça e paz.